Bem, nesse capítulo da sabedoria e riqueza, ele fala que a sabedoria vem primeiro do que a riqueza. Primeiro você tem que saber como fazer e depois prosperar. Ele também aborda o tema de você errar, mas nunca errar nas mesmas coisas. E ele cita o exemplo de Davi, que por mais que ele erre muito, ele nunca errava nas mesmas coisas, ele sempre errava em coisas diferentes. E isso era uma qualidade dele, porque se ele errava em algo, ele não errava naquele negócio de novo. Bem, agora ele entra no capítulo Você sabe desfrutar a vida? Bem, você sabe desfrutar a vida. É o capítulo que eu vou falar agora. Bem, basicamente ele é um capítulo que fala que você não pode só pensar em ganhar, 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 mas nunca desfrutar da sua vida. Óbvio que seu foco tem que ser você multiplicar o seu patrimônio. Porém, você também tem que saber desfrutar da vida. Não adianta você ir lá juntar um patrimônio gigantesco, sendo que você conseguiu todo esse dinheiro, mas não vai conseguir gastar esse dinheiro nem se você tivesse 200 anos da sua vida. Então não tem problema você desfrutar da sua vida. O problema é você colocar o desfrutar primeiro do ganhar dinheiro. Primeiro, eu vou dar um exemplo aqui da minha vida mesmo. Quer dizer, que eu vejo muito você vai lá, você tá com 18, 20, às vezes até 15 anos, e fica aí na festa do sábado toda hora, todo sábado você tá lá. Faz festa, bebedeira, tudo mais, e acho que é algo normal. Você coloca o desfrutar primeiro que o ganhar. Não adianta você fazer isso. Você vai acabar voltando para a pobreza. Bem, mas o próximo capítulo é Princípios Milionários. Bem, ele fala sobre 6 princípios, se não me engano. Acho que são 6 mesmo. 6 princípios dos milionários. Que é basicamente o quê? O primeiro é dissolver os seus relacionamentos com pessoas que vão te atrasar. Aquela pessoa que ao invés de te ajudar, tá te chamando todo dia para poder ir em uma festa ou algo do tipo assim. Isso é algo que vai te atrasar muito. O segundo é investir. Para que você vai investir? Para poder multiplicar o patrimônio que você já tem. Isso é algo muito importante, porque vai te dar uma renda sem você precisar de ficar trabalhando igual um condenado pela sua vida toda. O terceiro é você capitalizar o seu tempo. Que é basicamente você focar em não gastar o seu tempo com coisas que não valem muito a pena. Eu sinto um exemplo aqui de você raspar o cabelo. Quando você não raspa o cabelo, você vai lá, demora tanto tempo para fazer um corte de cabelo. Aí você fica lá, gasta um certo tempo da sua vida, sendo que esse tempo você poderia estar usando para fazer outra coisa mais útil para sua vida. Às vezes pesquisando como ganhar mais dinheiro, entre essas coisas assim. E isso é algo muito importante que ele fala aqui, que seria você usar o seu tempo de maneira ciente. O quarto é você parar de ser consumidor e fornecer as coisas para as pessoas. É basicamente o quê? Você, ao invés de parar de ficar só consumindo, você ir lá e fornecer o produto que as pessoas estão querendo consumir. Por quê? Ele cita um exemplo, por exemplo, o Steve Jobs, se eu não me engano. Ele, pra quem não sabe, é o dono do iPhone. Se eu não me engano, eu acho que é ele mesmo, não tenho certeza não, faz tempo que eu li esse capítulo. Mas vamos lá. Ele era o dono do iPhone, mas ele andava com um celular relativamente bem atrasado comparado aos que era produzido na sua empresa. E se eu não me engano, foi recentemente, ou há poucos anos, que ele foi andar com o iPhone realmente. Então ele não consumia o próprio produto, ele só fornecia ele, porque isso poderia acabar atrasando ele. O quinto é comprar habilidades, que é basicamente você ir em busca de habilidades novas. Ele cita o exemplo aqui do inglês. Você quer aprender inglês? Vai lá e aprende. Ele também cita o exemplo do próprio livro dele, que
é, o próprio livro dele, que você tá ali pra poder comprar habilidade. Você comprou aquele livro, você vai entrar naquele livro pra você conseguir mais habilidades pra você. Bem, o sexto é fazer networking com pessoas. Que é basicamente o quê? Você se conectar com pessoas novas todo dia, toda hora. O livro, ele trabalha bastante em cima do networking, porque isso é algo importante. Que você tem que se conectar com pessoas, tanto para poder ajudar elas, tanto para elas te ajudarem. Porque isso é algo muito interessante mesmo. Ah não, tem 7 passos. E o sétimo é não faça conta de nada. Você não pode. Você não fazer conta de nada. Você ir lá, não fica fazendo orçamento das coisas, não. Ele fala pra você não criar orçamentos, mas sim criar receitas. Porque assim, o, os seus orçamentos nunca vão ultrapassar os seus ganhos. No caso, a sua receita. O próximo capítulo é. Ele fala da. O próximo capítulo é a Superdata. Que ele aborda aqui para você estabelecer uma data aonde você vai alcançar o seu primeiro milhão. Ele coloca aqui que a maioria das pessoas alcança o primeiro milhão em 10 anos. Eu fiz um resumo breve dos capítulos aqui, aí eu vou ler aqui que ele tem uma tabelinha. Aí eu resumi essa tabela aqui, mas ele tem uma tabelinha, né, certinha. E pai, não vem me perguntar onde que tá os resumos, porque tá espalhado em um monte de caderno. Eu peguei um caderno aleatório aqui, se der bobeira eu já devo até ter perdido, mas tanto faz. Pera. Bem, eu vou ler aqui, porque eu acho que meu livro tá aqui perto. Aí eu vou ler que ele faz. Tem uma tabelinha muito interessante que eu acho importante falar aqui no resumo. Pera aí. Bem, vamos lá. Ele fala que alguns passos você tem que cumprir para poder atingir a Superdata em 10 anos. Ele fala para você ter mentoria uma vez por ano, descansar uma vez por semana, ter férias uma vez por ano, fazer um curso 6 vezes por ano, ou seja, fazer 6 cursos em um ano, ler um livro por semana. Não, pai, não inventa moda não, é sério. Fazer networking com uma pessoa nova por semana, ou seja, conhecer uma pessoa nova por semana, falar com uma pessoa nova por semana, estabelecer uma meta financeira nova por mês, você ter no mínimo 2 fontes de renda nova por ano, praticar atividade física 3 vezes por semana e ele fala que a cada ano que você cumprir isso, você vai atingir 10% da sua superdata, que no caso seria 10% do seu primeiro milhão. Bem, o próximo capítulo eu tô aqui com o livro aqui do lado, porque eu não lembro os capítulos certinho de qual eu tô olhando aqui. O próximo capítulo é a arte da extração de diamantes. Que esse capítulo, ele fala de você... Pra você, se eu não me engano, quando você for contratar um funcionário e tudo mais, você tentar extrair o máximo da capacidade dele. Você ir lá e extrair os diamantes que ele tem. Esse é um capítulo que eu não lembro muito bem, mas ele fala bastante disso pra você começar a extrair o máximo que você consegue. Você começar a extrair o melhor de si mesmo e dos seus funcionários nas suas empresas. Bem, mas o próximo capítulo é um capítulo que eu acho super interessante, que eu realmente fiquei de cara quando eu li, que foi o ganhe dinheiro na compra. Por quê? Aqui ele fala que você tem que ganhar dinheiro na compra e não na venda. Por quê? Quando você ganha dinheiro na compra, é basicamente o que ele quer dizer com isso? É você, por exemplo, negociar com a pessoa para você ganhar um desconto. Porque vou dar um exemplo aqui, você vai lá, compra certa coisa a R$1.000. Se você consegue 20% de desconto, você vai pagar R$800. Você pode vender essa mesma coisa que você comprou por R$1.000, que você comprou por 800 com uns 20% de desconto,
E vender por 1.100. Por quê? Normalmente quando você vai revender assim, você coloca também mais um preço em cima. Então você conseguiu R$ 200 aí porque você ganhou o desconto, mais o seu lucro normal. Não tenho certeza se ele fala realmente isso, mas isso é algo super interessante. E algo que eu, quando fiz as minhas empresas e tudo mais, não sei se está muito certo, mas você pegar e tentar colocar o seu preço um pouco mais abaixo do que os seus concorrentes. Porque se você tiver algo de qualidade que tiver um preço relativamente menor, as pessoas vão querer comprar com você. E eu acho que isso é algo super interessante de se fazer. Bem, o próximo capítulo é exponenciabilidade, é exponencialidade RE vezes zero. É basicamente nesse capítulo ele fala de uma forma que eu achei meio complicada, mas ele fala pra gente multiplicar uma, uma hora praticada, quer dizer, uma hora estudada por 20 horas praticadas. Que quer dizer o quê? Você ir lá, você estudar por uma hora e praticar esse negócio que você estudou por uma hora, por 20 horas. E ele também fala da rampa disruptiva e da rampa da exponencialidade. Que basicamente ele fala que quanto mais você pratica, mais você consegue resultado. E ele também fala que você ser disruptivo é você pensar diferente, esse negócio assim, que eu acho muito legal que no livro ele cita exemplos da onde, quer dizer, no livro e no canal do YouTube dele, ele fala muito que às vezes você tem que se fingir de demente. Eu acho isso muito interessante, porque eu normalmente só assim, eu fico só assim toda hora, mas no livro ele aborda como se isso fosse algo muito bom. Porque com isso você consegue fazer muitas coisas boas mesmo. Por exemplo, vou dar o exemplo do canal do YouTube dele, que ele chegou no hospital, assim, né? Eu tô fugindo um pouco do assunto, mas eu gosto de citar essas histórias assim. Ele tava chegando no hospital e o filho dele passando mal. O que que ele falou? Se vocês não atenderem meu filho agora, eu vou quebrar tudo aqui. Isso é algo interessante dele, porque ele não tem medo de se fingir de doido assim, porque ele acha isso algo bom. Outro exemplo, quando ele estava no trânsito, chegou uma pessoa, ele acabou bloqueando uma pessoa, aí a pessoa foi tentar bloquear ele e ele se fingiu de doido de novo. E a pessoa ficou paralisada assim. É algo que não tem muito a ver com o assunto, mas quando você olha no vídeo do canal do YouTube dele, que eu não lembro certinho, isso entra no tema do vídeo dele. Mas o capítulo 10 é um capítulo que eu não entendi muito bem, que eu provavelmente vou ter que reler depois, mas eu não entendi muito bem esse capítulo. Mas o próximo capítulo é o Brainstorm. Como explodir em novas ideias como explodir em novas frentes. Basicamente nesse capítulo ele fala pra você como você tem um brainstorm, que é uma explosão de ideias, uma tempestade de ideias, que é durante o brainstorm que você vai ter as melhores ideias. Ele cita o exemplo de um canal no YouTube. Você não sabe o nome. Então, o que ele pensa? Ele junta certas pessoas para poder fazer um brainstorm, para poder ter as melhores ideias. E ele cita que ele avisa os funcionários dele e tudo mais um dia antes para eles se prepararem para o brainstorm. Por quê? Ele fala que... Ah, meu Deus, lá vai minha mente. Ele fala que quando você tá se fingindo de criança, quando você é mais infantil, você tem as melhores ideias. Então eles se preparam porque nessa transição de um dia para outro, às vezes na própria hora, eles já vão se preparando para poder pensar como crianças e tudo mais, sendo infantis. Aí começa. Aí ele cita que eles vão começar falando coisas meio sem sentido, com sentido nenhum, mas depois eles vão ter muitas ideias boas. E isso é algo muito interessante porque reforça algo que está na Bíblia mesmo. Que como
a infantilidade é algo bom. Tipo assim, como você ter o espírito de criança é algo bom. Pelo amor de Deus, lá vai eu regulando esse trem. Como você ter o espírito de criança é algo bom. Por quê? Se você tem um espírito de criança, você vai lá. Eu vou citar o exemplo da Bíblia, que Jesus fala que deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu, se eu não me engano. Isso é algo que reforça de novo como é importante você ter um espírito infantil, ter um espírito de criança. Porque, querendo ou não, é a melhor fase da sua vida, é a fase que você vai fase que você vai mais aproveitar. E isso é algo muito importante que você tem que viver. Então, o próximo capítulo é o OPM, Other People Money. Cara, esse é um outro capítulo que eu fiquei assim, caraca, de novo. O cara ensinando coisas muito importantes pra gente e que ele vem e traz à tona algo que eu já tinha visto antigamente no canal no YouTube, que se eu não me engano foi o Reinvestidor, que eu não tenho certeza mais, se eu não me engano foi lá. E fala o quê? Se você não tem dinheiro, mas tem ideias, não tem problema. O problema da sua vida não é ter dinheiro. O problema da sua vida é você não ter ideias. Porque dinheiro, você pode, por exemplo, pegar um empréstimo e fazer esse empréstimo render muito mais. É algo super interessante. E ele cita o exemplo que você pegar um empréstimo, não adianta você pegar um empréstimo, ir lá e gastar com um carro que só vai te dar prejuízo. Você tem que pegar o empréstimo e investir em algo que vai te trazer lucro. Por exemplo, você pegou o seu empréstimo e ele vai ter um juros de 3% ao mês. Quer dizer, de 0,4% ao mês. Se você for uma pessoa inteligente, quer dizer, sábia, que eu acho que seria uma expressão melhor para a situação, você vai fazer o quê? Você não vai pegar esse dinheiro e vai gastar em um carro que só vai te dar prejuízo. Você vai lá, vai pegar esse dinheiro e vai, por exemplo, investir na renda fixa, que está pagando atualmente 12%, 13% e um pouquinho por cento ao ano, que no caso seria 1% ao mês. Isso é algo super interessante, porque você vai, além de pagar o seu empréstimo todo mês, certinho, ainda vai sobrar para você. Ou então você pegar esse empréstimo de 1 milhão e ir lá e investir em uma empresa, por exemplo, que vai te trazer um retorno muito grande. Não adianta você investir numa empresa que você não tem certeza, que tipo assim, certeza você nunca vai ter, mas que não tem como dar certo. Mas se você investir em lugares certos, você não precisa ter o dinheiro, você precisa de ter as ideias, que o dinheiro você consegue arrumar de outras formas. Bem, o próximo capítulo é os 5 passos do dinheiro. Bem, nesse capítulo ele aborda 5 passos que você tem que fazer antes de conseguir ficar rico. E ele começa o capítulo falando pra você que estudar é diferente de escolarizar. Por quê? Ele fala que escolarizar seria, pelo menos que eu entendi, você aprender o que está na escola. Que às vezes, que a maioria das vezes, o que você aprende na escola você não vai usar pra vida. Assim, pro resto da sua vida, no máximo em concurso ou algo do tipo assim. Porque eu já ouvi muito das minhas próprias professoras, não tô julgando as minhas professoras, nem nada assim, porque isso realmente é uma realidade, mas elas vivem falando. A gente, né, que tem 13 anos mais ou menos, e da minha sala, a gente vive falando. Por exemplo, em matemática, a gente vai aprender forma de Bhaskara ano que vem, a gente tá aprendendo os treinos de álgebra nesse ano. A gente vive perguntando pra professora, pra que a gente vai usar isso na vida? E ela vive falando, pro resto da vida você não vai usar pra nada. Agora, você vai precisar de sair pro curso que você vai ter que fazer daqui a alguns anos,
no curso público você vai ter que fazer daqui a alguns anos, para você conseguir mais qualidade profissional, se não me engano, algo do tipo assim. Mas isso daí realmente é algo que você vai ter que usar? Sim, mas não é algo que você vai ter que levar para sua vida. Porque não é impossível você ficar rico sem fazer um curso desses. Óbvio que é 10 vezes mais fácil. Você vai conseguir um emprego melhor. Com um emprego melhor, você vai conseguir mais dinheiro. Com mais dinheiro, você vai conseguir empreender mais e tudo mais. Mas não é impossível sem isso. E o Pablo, ele fala que estudar seria o que você aprende. Bem, o Pablo ele aborda estudar como você não saber aonde investir aqui. Que no início do capítulo ele fala, né? Ele cita exemplo de pessoas que perguntam a ele aonde que é o melhor investimento. Qual é a melhor empresa para investir? E ele fala, para você investir em si mesmo. Porque quando você investe em si mesmo, você vai conseguir empreender mais e tudo mais. Mas agora vamos para os 5 passos do dinheiro. O primeiro passo é você estudar. Que é basicamente você aprender como você fazer, por exemplo, eventos, como você ganhar o dinheiro e tudo mais. Oh meu Deus, tem mais complicado. Bem, ele basicamente fala para você estudar como organizar eventos, essas coisas assim. Você ia estudar como as pessoas fazem para ganhar dinheiro, como multiplicar o seu dinheiro, como investir o seu dinheiro, essas coisas assim. O segundo é conquistar. O segundo é o conquistar. Ele dá o exemplo de caçar javali, se eu não me engano. Você vai pro mato e começa a procurar como caçar. Você começa a procurar javalis. Isso é algo que entra no estudar também. Que não adianta você ir pro mato caçar javali, só que você não sabe como é que caça os javalis, por exemplo. Mas aí, voltando ali, ele fala, se você vai pro mato, você precisa achar o javali, você precisa abater o javali. E ele cita que essa parte é mais difícil. Porque, cá entre nós, realmente, no exemplo que ele fala dos javalis, é complicado você ir lá e matar um javali, abater um javali, transportar o javali até um outro ponto, é algo realmente complicado. E um outro exemplo é numa empresa. Esse exemplo aqui é o que eu tô fazendo mesmo, tá? É numa empresa. Você lá estudou como é que fez para poder colocar a empresa. A parte que você tem que fazer agora é estruturar a empresa e colocar ela para rodar. Essa vai ser a parte mais difícil, disparado. Vai ser uma parte muito complicada para você. Bem, o terceiro passo é o multiplicar. É você pegar, por exemplo, o javali e dar um jeito de você fazer um único javali, por exemplo, virar muito mais dinheiro do que só você vendendo o javali inteiro. E se tá na empresa, por exemplo, você foi lá, fez a empresa, estruturou ela tá rodando. Aí o seu primeiro lucro, ao invés de você ir lá e reinvestir, poder fazer a empresa crescer e multiplicar os ganhos da empresa, multiplicar o alcance da empresa, multiplicar os clientes que ela tem, você vai lá e gasta tudo assim. O terceiro é patrimonizar. É você fazer aquilo que você tem um patrimônio seu. No exemplo da empresa, peraí. É você transformar em patrimônio o que você tinha lá. Por exemplo, quando você fala da Tesla, o que você pensa que é patrimônio? A Tesla é patrimônio do Elon Musk. Então, você mostrar que aquilo é patrimônio seu. Não mostrar pra todo mundo se exibindo, mas tipo, transformar aquilo em patrimônio seu. E assim, às vezes ele também cita que o dinheiro líquido também é patrimônio. Ele também fala pra gente montar uma reserva de emergência
com no mínimo 6 meses do seu salário mínimo, de um salário mínimo, se eu não me engano, e redirecionar o resto para investimentos na bolsa, imóveis, leilões, essas coisas assim. O quinto passo é o compartilhar, que é basicamente ele fala para você não esperar você morrer para poder passar as suas coisas para frente. Ai, minhas costas. Não esperar você morrer para poder passar as coisas para frente. Ele dá o exemplo dos filhos dele. E de famílias também, que eles falam que os pais, alguns pais falam, que tudo que é deles também era meu ou nosso. Mas aí ele fala, né, que pra você parar de enganar seus filhos e você compartilhar com eles o seu conhecimento. Ele fala que a única herança que ele vai deixar para os filhos dele é o know-how, como fazer as coisas que ele tem, que ele fez. Bem, o próximo capítulo é 5 fases de qualquer empresa. Nesse capítulo ele vai falar 5 passos que você tem que fazer que vão acontecer durante a sua empresa. Bora lá. Bem, o primeiro passo para você criar uma empresa e tudo mais é você ir lá e abrir um negócio. É basicamente você, ao invés de ficar só na parte da ideia, você ir lá e fazer essa ideia virar prática. Você colocar o negócio para rodar. Literalmente o negócio, tá? O segundo é o break-even point, que é basicamente você equilibrar o seu negócio, o ponto da empresa onde você não vai mais ficar precisando tirar dinheiro do seu bolso para poder pagar a empresa. A própria empresa já vai se pagar, no caso, seus custos. O terceiro passo é o payback, que é quando você, por exemplo, você investiu na empresa, para abrir empresa nos primeiros meses, você gastou R$ 1 milhão. Quando você chegar no payback, no terceiro passo, é onde a empresa ela vai devolver o seu investimento inicial. É onde você vai conseguir o seu 1 milhão de volta. O quarto passo é você contratar um CEO, que é basicamente aquele cara que vai gerenciar o seu negócio, que vai colocar o seu negócio para frente, fazer ele rodar para você conseguir desfrutar da sua própria família e tudo mais, já que o Pablo ele aborda muito esse tema de desfrutar no seu livro. E o quinto passo é você transmitir o negócio, você vender o seu negócio. Você foi lá, formou seu negócio e tudo mais, você já teve os primeiros lucros com o seu negócio, contratou um CEO, tudo mais. Aí você vai chegar no quinto passo, quando você já tiver mais pra frente, você vai passar o seu negócio pra frente. Você vai vender o seu negócio. Não dá ele fala no livro pra você não dar sua empresa de graça pra ninguém, nem pros seus filhos. Sim, nem pros seus filhos. Aí ele fala pra você, ao invés de dar de graça pros seus filhos, você vender pra eles. Isso é algo super interessante, que mostra algo muito importante no livro, que mostra você não ficar, você ir lá e vender a empresa para seus filhos. Isso que no caso seria você fazer os seus filhos ter maturidade suficiente para, ao invés de ficar falando que vão herdar tal empresa, eles irem lá e falarem que eles compraram a empresa, algo tipo assim. Eu não entendi muito bem essa parte, mas bora lá. O próximo capítulo é a semente, onde ele fala que as ideias são uma semente e o nosso cérebro e o nosso coração são meu Deus, que as nossas ideias, nosso coração são a terra da nossa semente. E aí ele cita a parábola do semeador da Bíblia, que esse livro ele é um livro que também traz muitas coisas da Bíblia
relacionados aos negócios, a como ganhar dinheiro, a como ficar rico. E nisso ele cita a parábola do semeador, que basicamente ele compara os 5 lugares onde sementes caíram com as pessoas. Que basicamente tem as pessoas que são como as sementes que foram jogadas à beira do caminho, onde o sol veio e as queimou, que seria como as pessoas que... Isso daí não cita no livro, se eu não me engano, mas eu tô fazendo uma comparação aqui que eu acho que é algo interessante de se falar. Que são as pessoas que têm uma ideia, até chegam a tentar ir no início, porém a primeira dificuldadezinha vem e acabou tudo. A ideia não nasce, ele não leva pra frente. O segundo, se eu não me engano, são os que são jogados entre os espinhos. Ah, não. Pera. Eu acho que eu me perdi aqui na ordem. Se eu não me engano, a primeira é que vem corvos ou pardais e comem as sementes. Mas acaba dando na mesma coisa. A segunda, se eu não me engano, é aquelas que são jogadas em meio às pedras. Que... eu acho que é em meio às pedras mesmo. Não sei, eu só sei que... não lembro certinho. Que são jogadas em meio às pedras. Que elas vão lá, nascem, porém vem a dificuldade. Elas daí chegam até a fazer... chegam até a fazer a empresa, o negócio, só que elas acabam perdendo tudo na primeira dificuldade que vem. A primeira queda do valor da empresa, tudo mais. O terceiro, eu vou pular esse aí porque minha memória tá muito ruim, eu não tô a fim de ficar lembrando tudo, mas ele faz essa questão da palavra do semeador e no final ele cita as pessoas que são a terra boa. Que são a terra boa, que é onde a semente, é onde as ideias vão ser plantadas lá, elas vão crescer e vão frutificar. Bem, o próximo capítulo é o adubo, que é um capítulo que eu não sei porque não está listado no sumário do livro, mas isso não tem tanta importância porque eu lembro que de qual então eu vou falar. Aí, esse é um capítulo que fala basicamente... Bem, nesse capítulo, ele fala que os adubos são basicamente as suas conexões, as suas relações. É basicamente as pessoas que você faz networking, essas coisas assim. Que elas podem tanto te impulsionar muito, quanto te prejudicar muito. Ele volta, né, a falar muito sobre o networking aqui nesse capítulo, para poder... ele deixa entender, não tô lembrando certinho, se ele fala para poder a gente desfazer as nossas relações que nos trazem prejuízo, e que não nos ajudam em nada e tudo mais, ou se ele realmente cita isso no livro, ou se ele só deixa entender, ou se ele cita realmente isso no livro, mas isso é algo que dá para entender muito fácil. O próximo capítulo são os agrotóxicos, que ele aborda, eu não entendi muito bem assim, por causa que eu achei meio complicado, mas ele aborda sobre os agrotóxicos, que basicamente, quando você faz algo pequeno, tudo mais, por exemplo, uma plantação no seu quintal, você não vai precisar de agrotóxicos. Porém, se você fizer algo grande, você vai precisar poder, por quê? Se vir só uma praga, já acabou tudo que você plantou e fez. E ele cita alguns exemplos de agrotóxicos, que um deles é, por exemplo, você falar não a algumas pessoas, porque... oh, meu Deus do céu. Eu não entendi muito bem como é que isso se aplica, mas ele fala de um amigo, por exemplo, que chama ele pra balada, essas coisas assim. Mas quando ele fala não,
ele tá usando um agrotóxico. Não entendi muito bem esse capítulo, então não tem como explicar muito bem, mas ele fala que um outro agrotóxico, se eu não me engano, é você se fingir de demente. Que vai te ajudar pra caramba em algumas situações, mas é isso o capítulo, se eu não me engano, porque esse capítulo aí realmente não entendi muito bem. O próximo capítulo é como comercializar a colheita. Que é basicamente ele vai te explicar aqui como você colocar o seu. Você vender aquilo que você produz. Ele fala um pouco sobre um amigo dele que ele, se eu não me engano, eu acho que era ele mesmo, vendia um produto, o mesmo amigo dele vendia esse mesmo produto, só que 3 vezes mais caro, e as pessoas compravam muito mais com esse amigo dele. Então, vendia pelo triplo do que ele vendia. Então, isso é algo interessante, né? Que é mostrado que você tem que fazer o seu produto ter valor, não preço. Porque se o produto tem um bom preço, mas não tem um alto valor, você vai ter que manter o preço por muito tempo. Agora, se o seu produto tem um valor muito grande, você vai poder mudar o preço na hora que você bem entender, como o amigo dele fez. E ele fala que esse amigo dele, ele tinha uma equipe grande, porém as pessoas ainda reclamavam que demoravam para ser atendidos, que demoravam para poder conseguir comprar as calças, se não me engano, que eles vendiam calças, se não me engano. Isso mostra que você tem que agregar valor ao seu produto, que aí com valor você vai conseguir colocar o preço que você quiser. Mas foi isso o meu resumo do livro Os Códigos do Milhão de Pablo Marçal. Se eu Dá pra poder fazer um resumo muito grande aqui, mas eu tentei fazer o mais resumido que eu consegui, com o que eu lembrava aqui. Foi isso, é um livro muito interessante, não é um livro complicado de se entender, só que às vezes eu não dormi muito bem esses dias, então pode ser que atrapalhou um pouquinho, que eu fui terminar de ler ontem ou anteontem, mas isso é algo super interessante, é um livro muito bom para você ler, recomendo demais.